inclusão, respeito. A importância da educação na primeira infância na vida das crianças que estão começando a descobrir o mundo. A educação, ela transforma as pessoas que vão transformar o mundo. Muito antes de ser visto como um lugar de aprendizagem e desenvolvimento, as creches eram consideradas apenas locais em que as crianças eram cuidadas enquanto os pais trabalhavam. A educação infantil é o primeiro passo para um país melhor. A educação pode e deve ser inclusiva, ter respeito, ser lúdica, aproximar. Hoje, mais de 300 mil crianças estão matriculadas nas creches da cidade de São Paulo. Um número que muda o tempo todo e que só queremos ver crescer. No Brasil, as creches sempre estiveram ligadas à assistência social. Era mais visto como um ato benemérito de ter um local para ajuda às mães que trabalhavam, que precisassem. Naquela época, eram mães que precisavam trabalhar e que entravam numa fila de espera para isso. Por insistência e sorte, Jurema conseguiu uma vaga para a filha depois de meses tentando. Quando a gente consegue uma vaga na creche, nossa, eu acho que é uma sorte que a gente ganha, uma loteria mesmo. Sempre houve um déficit de creche em São Paulo. Sempre houve uma fila de espera muito grande. A gente tinha crianças que se inscreviam com 2, 3 meses, chegavam aí direto para e-mail porque nem passavam por nós. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, conhecida como LDB, de 1996, traz esta obrigação de transferir as creches para a educação. Nós não tínhamos tão fortemente o pedagógico tão presente. Nós estávamos mais ligados a uma secretaria, onde se falava muito mais da família, da mãe que precisava trabalhar. E aí nós viemos para uma outra secretaria que tinha um outro foco. A creche desempenha um papel crucial na primeira infância, quando as crianças desenvolvem habilidades cognitivas, sociais, emocionais e físicas fundamentais. São estas habilidades que vão contribuir para um bom desempenho escolar, realização pessoal, vocacional e econômica. São as grandes conquistas, né? A conquista de andar, falar, se movimentar, se comunicar, daqui a pouco de estar fazendo projeções, de estar participando. Então ela sai para as EMEFs ou para as EMEIs de uma maneira como aluno, como preparado, como autônomo, entendeu? Essa criança vai buscando autonomia, ela aprende a falar porque ela tem que falar para pedir. Ele começa a se manifestar, ele começa a ser crítico, ele começa a aprender, eu acho isso muito importante. Para transformar a vida das crianças, muitas mudanças tinham que acontecer. Foi um trabalho de ajustes de inúmeras variáveis que tombavam sobre a educação a partir da passagem da creche para nós. Difícil da gente tirar esse tia para pro. Eu acho que isso também estava muito enraizado nas entidades, não só no processo das famílias. Mas eu acho que aí, quando você vai profissionalizando a entidade, vai profissionalizando todo o processo e que você entende que o pedagógico, que ela é professora, que ela é você consegue, mas leva um tempo. Primeiro a gente teve que entender para poder respeitar e trazer as creches para a educação. E inúmeros desafios, entender a questão de recursos humanos, financiamento, a organização administrativa. Era uma série, tinha que pensar do botijão de gás, né? As crianças, as famílias, os professores. E também um dos maiores desafios era a formação de educadoras e educadores. Uma transição de vida para mais de 10 mil pessoas. Que eram funcionárias da Secretaria de Assistência Social e que não tinham formação pedagógica. Não só elas tinham a vontade de passar,
como elas melhorariam um pouco as condições de trabalho por conta de vir para a educação, seja em termos salarial, seja em termos de, vamos dizer, de um certo reconhecimento social. Primeiro elas tiveram que fazer o ensino fundamental, quem não tinha, mas o grosso delas, cerca de 3.000 pessoas, não tinham ensino médio. Então elas fizeram ensino médio e magistério. A maioria tinha de 35 a 65 anos. Nós tínhamos um número muito grande de professoras muito idosas, muito tempo longe da escola. De início, os alunos ficavam bastante atrapalhados, mas a gente pensaria que iam desistir. Mas, para nossa surpresa, a maneira como a disciplina e o material didático, que era muito rico, muito colorido, com tarefas gostosas de serem feitas, foi segurando todo mundo. A secretaria, ela não ofereceu apenas um treinamento, ela ofereceu faculdade, né? Então, elas foram fazer pedagogia. Né? Então, isso mudou a vida delas. Elas, a partir de então, elas passaram a ter uma carreira. No começo dos anos 2000, quando aconteceu a transição da assistência social para a educação, a rede era de 789 creches. De lá para cá, esse número triplicou. Hoje são 2.582 creches espalhadas por todas as regiões da cidade de São Paulo. Muitas das entidades funcionam como creche conveniada, em prédios que não são da prefeitura, mas têm administração e funcionários das instituições em parceria com o município. Essas organizações vêm trabalhar conosco nas nossas diretrizes, né, nessa oferta de trabalho o mais parecido possível que a gente oferta nas unidades diretas. Então, os pontos principais desse trabalho seria o currículo, a formação do professor, a alimentação, isso é igual. Isso é um grande presente que a gente consegue dar para a cidade com a ajuda da sociedade civil por meio dessas OSCs que vieram trabalhar com a gente. 22 anos depois, a passagem não só está feita, como está muito sólida. O currículo da cidade é um êxito. O desenvolvimento e a autonomia das crianças são potencializados no ambiente escolar e ganham cada vez mais força nesse tipo de educação já na primeira infância. A autonomia que essas crianças estão tendo nas creches, elas opinam, elas têm direito à voz, à vez. A transição foi mais que acertada, porque fala de um projeto de país. Uma criança que vive tantas possibilidades e é respeitada, ela tem muita possibilidade dela trabalhar com esses conceitos, né? Para que ela realmente tenha ideias inclusivas, antirracistas, de participação, de acolhimento, de respeito. Então, isso a gente trabalha muito na educação infantil. Eu acredito que eles contribuem muito para mudar esse mundo. Olhar as creches como um meio de transformação social e investir no futuro da nação. É acreditar no potencial das nossas crianças e ensiná-las a serem cidadãos melhores.